Eu estava esperando, coloquei o nome dela lá no Samancebo e ela não veio. Estou muito triste. Boa tarde, Ned. Um beijo para você, companheira. E para você, companheiro Zakizome, aquela graninha tá chegando. Obrigado. Qualquer dia, Tô precisando. qualquer dia eu vou Tô ir, precisando. Luiz. Tô com É saudade isso. do Precisando de uma Luiz. graninha. Esqueceu de dar boa tarde para mim, seu safado. Mas tudo bem. Ele tá falando meio rouco, meio baixinho, assim, porque ele tá lá no. Ele tem que dar uma disfarçada, né? A cadeia aqui tá. Não é cadeia, rapaz. Eu não tô preso. Não tem prova contra mim. Eu tô aqui de minha. Porque aqui é meu QG, é meu bunker. Eu tô aqui me fortalecendo para disputar a eleição de 2018. Que, como não tem prova contra mim, como o meu companheiro Boulos falou, eu vou logo ser solto e vou disputar a eleição, vou ganhar. E vou acabar com essa pouca vergonha que esse país ficou depois que eu saí da presidência. Nós vamos Ô botar tudo em Luiz, ordem. Luiz, para você a Terra é plana e o Sol é quadrado, é isso? O sol aqui nasce quadrado, mas eu não sou tão burro dessa que a Terra é plana, não. Eu descobri que ela é redonda. Até porque quando a gente sai umas fumaças assim, se a Terra fosse plana, fumaçava tudo e assim ela é redonda, fumaça só de um lado. Eu aprendi isso e muito obrigado pela pergunta. Você quer perguntar mais alguma coisa? Estou aqui. Eu estou lançando minha pré-candidatura. Então, se você quiser perguntar, é só perguntar para mim que eu respondo. Tá bom, Luiz, tá bom. Tá muito legal aí, Luiz. Fica aí, vai ver uma TVzinha, vai. A gente vai continuar aqui se você não se incomodar, né? Ué, eu queria dizer pro Marcelo que o equinócio não é meu, não. É de um amigo, ele me empresta. Eu uso equinócio, não é meu. Não é meu, não tem prova nenhuma. Eu não tenho porquê, é, na idade que eu tô, não aceitar o convite dos amigos para ir na casa deles. E o equinócio me convida, eu vou lá no equinócio e não tem problema nenhum, não é meu. Não tem nenhum papel dizendo que ele é meu. E a Marisa não foi lá visitar o equinócio, coisa nenhuma. Tá bom, a gente acredita. Pode ficar tranquilo. A gente sabe que o equinócio não é teu. Muito obrigado. Vai ser barrado na lei da ficha limpa nada. Não fica falando isso pra ele, que ele fica bravo, rapaz. Fica quieto aí, Rafael. E aí, então, o professor, eu queria te fazer uma pergunta. Eu li hoje um texto magnífico do professor Silvestre. Diga. Professor Silvestre. Beijo, Rapina. Professor Silvestre explicando sobre a relatividade. Ele começa explicando sobre dimensões. Sobre um ponto, uma linha, um plano, um cubo e um hipercubo. Certo. Muito legal o artigo dele. Eu tô sem o link aqui. Se o Mr. Beats que mandou, eu dei uma lida e eu achei muito legal a explicação dele sobre relatividade restrita, né, a especial e depois a geral. Muito, vamos dizer assim, didático. Eu gostaria muito de ler um pedaço para o senhor fazer um comentário. Eu acho que isso é uma coisa que os nossos telespectadores gostam. O Mr. Beast acabou de mandar. Obrigado, Mr. Beast. Mandou no chat. Você é uma pessoa muito boa. Quando eu assumir, eu acho que eu vou te colocar de secretário das telecomunicações para você cuidar também aqui do meu e-mail, que não para de chegar coisa. E eu não consigo mexer nesse negócio, que mudaram o cliente do e-mail e eu não faço a mínima ideia como funciona isso aqui que me puseram. Eu usava os e-mails, agora tem que usar um outro aqui. Tá coisa aplicada esse negócio aqui. Então, Luiz Inácio, só um minuto. Eu vou mostrar aqui o artigo do professor Silvestre. Big Bang para principiantes. O artigo é muito legal e a gente chega aqui uma dimensão diferente, que é um dos últimos tópicos, o penúltimo tópico do artigo. E é muito legal a explicação do professor Silvestre.
A descrição do universo estaria incompleta sem uma dimensão extra, aparentemente diferente daquelas que formam o nosso espaço físico comum, a qual é caracterizado pela geometria de 3 eixos perpendiculares entre si. Essa dimensão adicional é o tempo, que participa junto com o espaço na formação da estrutura que serve de palco para os acontecimentos. Olha só que legal como é didática a explicação do professor. Sentimos que vivemos em um eterno presente, enquanto ficamos perplexos com a imutabilidade do passado e a variabilidade do futuro. O que aconteceu ontem parece estar somente em nossas lembranças. O que virá amanhã é ainda um mistério, até que aquele amanhã passe a ser nosso presente. Isso nos dá a sensação de que realizamos um movimento suave sobre um eixo perpendicular àqueles 3 que representam nossa posição no espaço. Tudo parece ocorrer como se viajássemos através de uma estrutura de 4 dimensões, percebendo somente uma única fatia tridimensional dela a cada instante. Enquanto acreditamos que podemos nos movimentar de um modo livre através das 3 dimensões espaciais, sentimos que o movimento através do tempo nos é imposto. Parece nos transportar em direção ao futuro com uma velocidade, entre aspas, fixa. Assim, o fluxo do tempo parece ser único, independentemente de qualquer coisa. Se sincronizássemos 2 relógios ideais, por exemplo, eles jamais deveriam mostrar horários diferentes. É o que a intuição nos diz. Por isso, essa ideia era que predominava anteriormente na física. Repare, esse modo de pensar nos levou a uma situação embaraçosa, a partir do qual foi necessário rever conceitos profundamente arraigados que imaginávamos intocáveis. Olha só como é a ciência, né? É o que o professor Jacques já falou, e eu também, e todo mundo aqui, inúmeras vezes. A ciência admite mudança. Se comprovado que o modelo não tem aquela perfectibilidade, ele pode ser mudado, refutado e até alterado ou melhorado, né? Ou então criar um modelo que paralelo, digamos assim, né? Alternativo. A razão para a suspeita de que algo estava errado em nossa concepção foi a descoberta surpreendente de que a velocidade da luz no vácuo é obrigatoriamente... Ô, professor, não dá só para mutar aí, para não ficar essas motos, e aí quando o senhor for falar, o senhor desmuta? É obrigatoriamente uma constante para todos os observadores em movimento retilíneo uniforme, que muitos experimentos realizados já comprovaram. Além disso, a velocidade mostrou-se como um limite máximo para as velocidades do universo, a velocidade da luz. Pois bem, pense bem sobre a estranheza desse fato físico. Se a velocidade da luz é sempre igual para todos aqueles observadores, então não importa a velocidade com que alguém se afasta em linha reta à frente de um raio de luz, ou até atrás, né? Que afasta ou aproxima, tanto faz. Né? Vai chegar, né? Vai chegar com ele com a mesma velocidade que chegaria se ele estivesse estacionário. Igualmente, se um observador vai velozmente de encontro a um raio de luz que vem em sua direção, ele acaba medindo a mesma velocidade fixa da luz quando ela o atingir. Esse valor é exatamente 299.792,458 km por segundo. E por mais que tentemos mudá-lo, não conseguiremos. Para resolver essa questão difícil e aparentemente paradoxal, Albert Einstein apresentou sua teoria da relatividade em 1905. Tá? Começo do século XX. Veja lá. Baseando-se na constância da velocidade da luz e na suposição de que as leis físicas devem ser as mesmas para todos os observadores em MRU, como demonstram ser. Então, isso aí, experimentos, demonstra-se isso, que essa afirmação, ela não vem assim do nada, ela não foi tirada do oco da cloaca de ninguém. Isso aí foi provado, foi experimentado. Primeiro foi feito um postulado, se experimentou e se viu que realmente batia. E se tentou de várias nuances e
batia e acabou. Então, o que surgiu foi um modo mais completo e preciso de se entender o universo, em nítida contradição com as nossas ideias antigas e erradas sobre espaço e tempo. No modo moderno de se ver as coisas, existe uma ligação profunda entre o espaço e o tempo. Estes são entendidos agora como aspectos diferentes de uma realidade mais geral, na qual essas duas grandezas se complementam e se fundem em um contínuo de 4 dimensões, chamado espaço-tempo. No nosso modo anterior de tratar os fenômenos físicos, mostrou-se somente como uma ótima aproximação, quando as velocidades envolvidas são baixas e se comparadas à da luz. Mas, ainda que os efeitos previstos pela teoria da relatividade se tornem evidentes somente a altas velocidades, elas não deixam dúvidas de que não podemos mais considerar espaço e tempo como entidades totalmente distintas e independentes. Muito bem escrito o texto do professor, né? Uma das evidências da ligação entre essas duas grandezas aparentemente tão diferentes é o fato de que elas podem ser convertidas uma na outra, através de equações matemáticas relativamente simples em fenômenos igualmente simples, como é o caso do movimento. Certos efeitos praticamente inexistentes nos experimentos realizados em nosso mundo de velocidades baixas começam a surgir quando a velocidade aumenta para uma fração substancial da velocidade da luz. Por exemplo, para um observador considerado parado, o comprimento de um objeto em movimento se reduz na direção do deslocamento, enquanto o fluxo do tempo é mais lento para o viajante. Relógios perfeitos podem não ficar mais sincronizados, porque cada um vai fornecer indicações de acordo com seu próprio fluxo de tempo. Cada um terá seu ritmo particular, que é dependente de seu movimento. Outro efeito interessante é que a massa de um objeto em movimento aumenta com sua velocidade. Na opinião de um observador estacionário, a descoberta de que energia e massa são equivalentes, E igual a mc ao quadrado, explica o porquê de ser a velocidade da luz um limite natural. Com o aumento da velocidade de um objeto, sua energia cinética aumenta e acrescenta massa a ele. Quanto mais veloz for o objeto, mais massa e inércia ele terá, e mais difícil será aumentar sua velocidade. Para atingir a velocidade da luz, um objeto exigiria que fosse fornecida a ele uma quantidade infinita de energia. É exatamente o que a equação diz. E igual a mc ao quadrado. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então a gente consegue, né, com um pouco de raciocínio, entender isso. Mas para quem não consegue entender, a gente tem as explicações de pessoas que usam da didática e da boa vontade para nos explicar. Né? Por mais estranho que pareça, né, isso aí é o que está acontecendo. Nada pode ocorrer mais do que um raio de luz no vácuo, deixando claro que nosso movimento pelo espaço não é inteiramente livre, como pensávamos. A velocidade da luz, um corpo material teria massa infinita. O comprimento de um foguete seria reduzido a zero, enquanto os relógios dos viajantes ficariam parados, idem para os próprios viajantes, pois o tempo não passaria para eles. Tudo isso na opinião de um observador considerado em repouso. Entretanto, tome muito cuidado para não pensar que exista algo como o repouso ou o movimento absolutos, pois eles são uma ficção. Na opinião do viajante, quem viaja é o observador que consideramos em repouso, sendo este quem adquire massa infinita, quem encolhe até zero e para quem o tempo não passa. Cada observador percebe alterações sofridas pelo outro e pelo universo em geral, mas nada nota de diferente em si mesmo, seja qual for sua velocidade. Por mais estranho que pareça, a simultaneidade também não tem mais um significado absoluto na física moderna. Dois eventos que acontecem no mesmo instante para um observador podem acontecer em instantes diferentes para outro.
Isso não é uma ilusão causada pelo tempo que a luz gasta para percorrer as distâncias existentes entre os eventos e observadores. É um efeito real